O que vai acontecer no filme de Five Nights at Freddy's 2? Hoje, pessoas, eu vou trazer um paralelo com alguns eventos que aconteceram no jogo do FNAF 2, algumas coisas que faltaram ou que deixaram ainda para explicar no segundo filme, vinculando o primeiro filme de Five Nights at Freddy's, e também explicar alguns eventos importantes como o MCI e o DCI. Então, pessoas, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aqui no canal e tem vídeo novo todo dia. Você já se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem. Então, senta, fica confortável, arruma a postura aí, fica de boa, que hoje você vai ver o que vai acontecer no filme de Five Nights at Freddy's 2. Promoção na loja de abril, não é 1º de abril, é uma promoção nova que agora as full prints viraram camisetas. Sim, pessoas, agora nosso todo catálogo tá atualizado com as nossas dry fit, lindas e maravilhosas agora para você poder usar. Tá um calorão do caramba e também atendendo que a galera queria camisetas dessas estampas e agora elas existem. Então você pode conferir agora na descrição loja.com.br/core e também tem o nosso cupom que, se você quiser se preparar para o inverno que tá vindo aí, temos uma coleção completamente nova de estampas de memes também, agora com as coisas mais clássicas do canal. Não pode comer pedra, tem a Mônica perturbada, tem também comemorar e tem eu odeio todos vocês, os memes clássicos aqui do canal. E também agora em versões novas de moletom, e na compra desse moletom você leva uma camiseta à sua escolha. Você coloca o moletom, a camiseta no carrinho e digita o código CORE ABRIL que você já tá aí, ó, com a camiseta de graça na faixa pra você. Então aproveita agora, nesse promoção de abril, pra você ficar bonitão com as estampas novas da loja e também aí ficar preparado para o inverno com os moletons para você levar até uma camiseta na faixa. Muito obrigado, pessoas, e isso ajuda bastante o canal aqui. Compre nossos produtos que eles são de alta qualidade. Obrigado, gente, e vamos pro vídeo. A primeira coisa que a gente vai ter que colocar aqui, e que já até meio que foi respondido no teaser, é a respeito do que aconteceu com a Vanessa. Isso já meio que foi respondido pelo próprio teaser, mostrando que ela tá bem, então a gente já subentende que ela se recuperou da facada que ela recebeu do próprio pai. E aparentemente, ou o Mike Schmidt mora perto, ou ainda tá ali, sabe, tentando ter um trabalho e sobreviver, talvez ainda na mesma cidade, visto que a Vanessa foi internada ali, num hospital próximo da onde eles moram. Então nós já temos uma definição. Vanessa, ela vai voltar, e ela vai voltar com a facada que recebeu do pai. Não acho que o filme se passa antes ou depois disso, porque não faria o mínimo de sentido, já que a Abby, até no próprio trailer, tá mostrando que ela está mais velha. Ou seja, alguns anos se passaram desde os eventos que aconteceram no filme do FNAF 1. E que nem eu já falei pra vocês em outros vídeos, vai mostrar carros e coisas e eventos de 2005. Então muita coisa aconteceu em 5 anos. A Abby ficou mais velha, o Mike já está num outro emprego e a Vanessa está recuperada. Outra coisa que a gente vai ter que ter pelo menos alguma resolução ou mostrar no universo a respeito do primeiro filme é o que eles fizeram com o lugar antigo. Será que foi demolido? Será que eles pegaram os animatrônicos e jogaram fora? Será que a empresa foi lá para recuperar as coisas? Nós não sabemos o que pode ter acontecido. Se os animatrônicos do FNAF 1 acabaram se transformando nos Witherits, que nós podemos acabar vendo agora no filme do FNAF 2. O ponto é, nós sabemos que pelos jogos, os animatrônicos eles são de 83, e eles acabaram ficando abandonados por conta do MCI. MCI é o Missing Children Incident de 1985. Nos jogos, pessoas, em 83 os animatrônicos são criados na Freddy Fazbear Pizza, e depois 2 anos que o William Afton já tá atuando como Spring Bonnie, ele pega e acaba fazendo o MCI. O Missing Children, né, as crianças desaparecidas, que a galera usa nessa abreviação, é justamente para falar que os corpos das crianças nunca foram encontrados. Isso até que é citado no primeiro filme. As crianças nunca foram encontradas, elas foram desaparecidas no meio da pizzaria. Sabem que foi ou na pizzaria ou na região da pizzaria. Não dá para saber com precisão se alguém achou alguma conclusão a respeito disso. A Vanessa, ela vai falar que sabia do plano do pai e que o próprio pai escondeu os corpos das crianças nos animatronics, mas a polícia nunca encontrou ou nunca julgou necessário colocar eles sob investigação, ou melhor dizendo, procurar
dentro dos animatrônicos se os corpos das crianças estavam lá. É por isso que se chama Missing Children Incident. Para todo mundo fora da pizzaria, para os jornalistas, para as pessoas que acompanharam o caso, as crianças ainda estão desaparecidas. As famílias nunca puderam ter um enterro dos corpos das suas filhas e filhos. Então é por isso que se chama Missing. As crianças foram desaparecidas e nunca encontradas. Por mais que a gente já saiba o que aconteceu com elas, ainda mais que o filme vai elaborar que elas possuíram os animatrônicos e acabaram fazendo todas as coisas dentro da pizzaria que nem nós vimos no próprio jogo e também, né, ali no filme do FNAF 1. Então, voltando ao paralelo do jogo, Missing Children acontece em 85 e aí depois esses animatrônicos eles são descartados, acabando se tornando os Withered Animatronics, porque eles acabaram ficando sem manutenção, talvez não acharam que valia a pena consertar eles, porque eles acabaram tentando reabrir a pizzaria em 87, mais precisamente no verão desse ano. No verão de 87, eles acabam reabrindo a pizzaria com uma nova versão de animatrônicos, que são os Toy Animatronics. Os Toys, eles têm uma tecnologia bem mais avançada e agora com um banco de dados integrado direto com a polícia. Ou seja, eles pegaram todos os suspeitos, possíveis assassinos, possíveis psicopatas, pessoas que já foram fichadas pela polícia e integraram no sistema dos animatrônicos para que os animatrônicos reconheçam o possível assassino. Então, com essa tecnologia, eles acabam reabrindo agora de maneira muito mais segura e prometendo que nada de mal aconteceria. Só que nós sabemos que pelos eventos do jogo, em 1987, acontece mais 5 assassinatos. São outras 5 crianças, nós nunca vimos o nome delas, não tem falado em nenhum lugar quem que foram, o que que aconteceu, a gente só sabe que aconteceu. O que eu quero dizer é que o MCI, que foi em 85, nós temos praticamente o que aconteceu com cada criança, nós sabemos o nome delas e também isso foi bem mais explicado no filme do FNAF 1 e também nos próprios jogos, principalmente no Into the Pit. Só que agora nos jogos nós sabemos que existe o DCI, que é o evento que aconteceu desses assassinatos em 1987, chamado de Dead Children Incident, ou o incidente das crianças mortas. Porque, se vocês se lembram, existe um minigame chamado Save Them, que quando a gente morre no FNAF 2, existe uma chance da gente ir para algum minigame aleatório. No caso, é o Save Them, esse minigame que a gente tá falando aqui para vocês, que aconteceu o DCI. Mas o ponto que eu quero falar para vocês aqui é, existe esses outros 5 assassinatos, e que esses assassinatos que aconteceram ali pela mão do William Afton, ali em 87, também podem ter desencadeado os animatrônicos, os toys, a serem possuídos. Isso porque o William Afton no Save Them acaba colocando os corpos das crianças em pontos cegos das câmeras. E aí então ele estava testando uma possibilidade dos animatrônicos poderem ser possuídos, mas não necessariamente com os corpos das crianças dentro deles. E aparentemente isso dá certo. Os Toy Animatronics, eles acabam sendo possuídos por essas crianças. Mas nós não sabemos quais eram essas crianças, mas os corpos delas acabaram sendo encontrados, por isso que a pizzaria é fechada. Na verdade, esse é um dos motivos. Na verdade, o motivo principal que acontece o fechamento da pizzaria do FNAF 2 é a própria mordida de 87. Mas antes da gente chegar nessa mordida, e muito possivelmente eles vão retratar a mordida no filme, mas a gente também precisa, ou pelo menos espera, que esse evento do DCI e o MCI sejam explicados, ou pelo menos mostre para as pessoas que isso aconteceu, o Save Them, e mostre que os esforços eram inúteis, não teria como a gente fazer alguma coisa pelas crianças, já que até no final do minigame, fala, você vai salvar elas, e aparece You Can't. Então, só para vocês recapitularem, o MCI é de 85, que é o evento das crianças que possuem os animatrônicos originais, e que são os animatrônicos que nós vimos no filme do FNAF 1. O DCI são outras 5 crianças que também aconteceram outros assassinatos, só que agora em 87, e que acabaram possuindo os Toy Animatronics. Se isso vai ser retratado no filme, se isso vai ser colocado ou explicado no filme, pode ser que a gente veja isso. Porque, novamente falando pra vocês, existe um teaser que a gente viu agora recentemente, mostrando que o Spring Bonnie pega uma faca e talvez explique como que ele fez e o que ele acabou
testando aquela possibilidade em 1987 para os Toy Animatronics ficarem possuídos. Isso eu tô falando mais em paralelo com os jogos. Agora, no filme, eu acredito que eles vão mostrar basicamente que esses Toy Animatronics estavam abandonados ou, sabe, para serem reconstruídos, e aí eles acabam ficando possuídos pelas almas que já estavam presas naqueles circuitos, por mais que as crianças não chegaram a ser colocadas dentro dos animatrônicos. E eu acho que os Wizards vão aparecer e são as versões do FNAF 1, do filme do FNAF 1, só que agora abandonados e estragados. Já que o lugar ficou completamente largado, é perfeitamente plausível que dentro desses 5 anos os animatrônicos ficaram podres, mais ainda do que já estavam, e acabam se transformando nos Wizards. E a gente possa até ver eles dentro do filme do FNAF 2. Ou seja, tudo encaixa meio que perfeitamente com essas explicações. Outra coisa que a gente tem que falar e que pode ser que aconteça, que são os outros minigames do FNAF 2. Um deles é o Take the Cake to the Children, que vai ser muito importante para começar a explicar a história da Charlie, que é, consequentemente, a criança que possui a Puppet. A Puppet ela tem um papel muito importante, tanto que tem um outro minigame só dela, que é o Give Gifts e Give Life. Pode ser que mostre justamente um animatrônico, possivelmente o Fred, só que lá na década de 80, servindo, né, o bolo para as crianças no aniversário. E aí mostre em paralelo que uma criança estava presa do lado de fora, que é justamente do minigame lá do Pizzaria Simulator, o Security Puppet. E aí mostra que a Puppet tentou salvar essa criança, e talvez isso seja adaptado agora no cinema, e mostre que a Puppet tentou pegar ou resgatar essa criança, mas estava chovendo lá fora e ela acaba testemunhando o primeiro assassinato do William Afton, onde o William acaba matando a filha do seu melhor amigo. Muita gente ainda tem dúvida do porquê que o William Afton fez isso, mas os livros da trilogia inicial explicam até de certa forma. O Henry Emily, ele era um cara muito mais legal, e também a sua engenharia e os animatrônicos eram bem mais elogiados do que o próprio trabalho do William. Então, por essa conta dessa inveja, dessa coisa do amigo dele ser melhor que ele acaba tomando essa atitude, porque ninguém poderia ser melhor que ele, e ele não estava recebendo os devidos créditos. E também a própria relação do Henry Emily com a Charlie, onde por mais que não mostre a mãe da Charlie, né, a esposa do Henry Emily, pode ser que a família era muito melhor e muito mais tranquila, diferente da família Afton. Os Emilys parecem ser umas pessoas bem mais de boas, e o pai, né, que é o Henry Emily, muito mais amável com sua filha do que o William Afton com os seus filhos. Então pode ser que nesse surto de inveja ele acaba pegando, né, e matando a Charlie, vendo, né, que é uma criança que talvez possa ter visto o William Afton fazer alguma coisa errada e também possa explicar isso no filme, mostrando não só a inveja, porque vai ter o Henry Emily no filme, vai ter a Charlie no filme e vai ter que talvez mostrar o Give Gifts e Give Life, mostrando que o William Afton acaba tirando a vida da Charlie e como a Puppet virou a Puppet. E também em paralelo vai ter que mostrar, ou pelo menos mostrar ali explicando o minigame, que é o Give Gifts e Give Life, onde a Puppet acaba entregando alguns presentes para as crianças e aí acaba entregando vida a elas, reativando elas e os seus animatrônicos. Pode ser isso que tenha acontecido para que os animatrônicos sejam reativados. Talvez a Puppet acaba sendo acordada em algum canto da pizzaria. Não dá pra saber como que a Puppet foi reativada. Eu tenho uma suspeita de que talvez eles comecem a querer vincular pro filme do FNAF 3. Pois, se vocês se lembram, existe a Fazbear Frights, e também nesta época, entre o FNAF 1 e o FNAF 3, muita coisa ficou em aberta. Nós sabemos que muita coisa foi adquirida por um grupo independente que acaba criando a Fazbear Frights em 2023 ou 2015. O ano não é muito certo, a galera tem suas teorias, mas falando pra vocês que nesse meio tempo as coisas de Five Nights at Freddy's foram vendidas ou colocadas para fazer esta atração de terror, brincando com as lendas urbanas do passado. Pode ser que aí um desses caras que acabaram indo para uma localização antiga talvez tenha reativado a Puppet, sabe, indo no lugar e mostrando o que aconteceu, e pode ser que daí venha as cenas do começo do filme, que nós vemos talvez aquela moça, sabe, sendo puxada pela Mangle, e também mostrando umas outros atores, sabe, ali talvez nessa localização pegando peças e coisas para montar a Fazbear Frights. E aí, nesse meio tempo, reativando essa pizzaria, pode ser que daí ativaram a Puppet, e a Puppet aí então faz
o Give Gifts e Give Life. Então tudo encaixaria bonitinho para acontecer o plot inicial do filme. No caso do jogo, a Puppet ela já tá lá desde 83 e ela faz o Give Gifts e Give Life depois que o William Afton acaba tirando a vida das crianças e colocando dentro dos animatrônicos. A Puppet já tá lá e ela já é a Charlie e já vai lá e faz, né, toda aquela coisa de ativar os animatrônicos de volta, incluindo o Golden Freddy. Mas no filme, que nem eu falei, eles podem colocar essa desculpa já de mostrar mais ou menos o FNAF 3, que pode ser que venha o filme depois no futuro, mostrando o Springtrap, e também aí mostrando, né, como que a Puppet voltou e reativou os animatrônicos, né, que estavam lá todos largados no FNAF 1, e aí acaba virando os Withereds. Outro minigame que tem muito importante no FNAF 2 é o Foxy Go Go Go, que mostra que o Foxy acaba vendo as vítimas, né, as crianças ali mortas depois na frente dele, e que o William Afton tinha, né, como seu favorito, gostava bastante de ver o Foxy, e quando o Foxy vai correndo, vê lá as 5 crianças mortas. Não sei se dá pra fazer uma adaptação disso, não sei se faria muito sentido, porque, que nem eu falei pra vocês, pode ser que mostre com isso da onde veio o DCI. Eu sei que no evento do Foxy Go Go Go, na verdade é pra falar de uma localização antes da Freddy Fazbear Pizza de 83, na verdade 85, melhor dizendo, mostrando que o Foxy teria visto as crianças mortas. Na verdade, as crianças que até nós vimos depois no Into the Pit, ali largadas no chão. Ou pode ser as crianças do DCI. Isso na verdade é uma teoria meio aberta entre as pessoas da comunidade. Muita gente acredita que é o próprio DCI falando do FNAF 2, ou também falando do MCI. Então é por isso que eu tô falando que o filme ele tem que explicar as duas coisas e mostrar as duas coisas diferentes, ou focar em um só. Que nem nós sabemos que vai ter mais detalhes do MCI, pode ser que isso venha a mostrar e acontecer também, e explicar esse minigame. Outra coisa que aconteceu durante o FNAF 2, se vocês se lembram, é aquela parte meio de sonho, que é quando a gente tá olhando pelo olhar do Fred, e aí a gente olha pro lado e vê Chica e Bonnie, e depois aparece até a Puppet na nossa frente. Pode ser que isso mostre talvez pro Mike Schmidt esses sonhos, né, essas coisas meio bizarras que estavam acontecendo, mostrando, né, sonhos e retrospectivas e coisas assim do FNAF 1, mostrando, né, esses animatrônicos como é que eles estavam e tudo mais, e isso pode ser mais um flashback, ou mostrar como se fosse um flashback no filme. Mas isso tem dentro do FNAF 2, isso pode ser usado desta forma. Outro personagem icônico, né, dessa parte do FNAF 2 é o próprio Jeremy Fitzgerald, que é até então o guarda noturno do FNAF 2, que quando nós vamos jogando, temos toda aquela coisa do Phone Guy, a gente tem tudo, aquela explicação, e o Jeremy é o cara que tá ali trabalhando no verão de 87. Não sabemos dizer direito se o Jeremy, ele vai pegar e aparecer no filme, vai ter ele, ou vai mostrar alguma coisa dele, ou vai ter só mais referências a respeito dele. Mas nós sabemos que ele foi o cara que no domingo de manhã toma a mordida de 87. Agora é o tópico mordida de 87 que eu tenho que falar pra vocês, que pode ser que seja realmente mostrado no filme. Seria bem interessante nós vermos pela primeira vez quem fez a mordida de 87, explicar de uma vez e mostrar qual foi o animatrônico. Que nem eu falei pra vocês, até hoje isso é um debate enorme. Tem gente que acredita que é o Toy Bonnie, tem gente que acredita que é o Golden Freddy, tem gente que acredita que é a Mangle. Eu particularmente acredito que a Mangle é a que mais faz sentido, vendo que ela pode atacar pelo teto e morder o cara, né, de cima pra baixo. E que nem nós sabemos que o guarda noturno acaba, né, virando pro turno do dia na última festa de aniversário, porque tava rolando as investigações da polícia ali no restaurante do FNAF 2 em 87, e aí então aquela coisa, o cara tava lá de boa fazendo o trabalho dele, os animatrônicos já estavam avariados e ficando cada vez piores pelos eventos que o William Afton tava fazendo, né, o DCI. Os caras me pegam então, botam lá o cara e a Mangle vê ele e vai lá e plau, dá a mordida de 87. Pelo menos é o que eu acredito. Talvez no filme mostre realmente o que aconteceu e talvez retrate o que rolou e qual animatrônico que fez a mordida de 87. Quem você acha que foi? Quem você acha que é a candidata mais forte ou candidato mais ainda com chances de ter dado a tal mordida?
Deixa aí nos comentários que eu quero saber, e eu espero que eles tragam isso no filme do FNAF 2. Então, o que você acha que vai acontecer? Você acha que tem mais algumas outras cenas, mais outros vínculos do FNAF 1? Ou já começa a puxar coisas do Pizzeria Simulator, FNAF 3? Comenta aí que eu quero saber. Isso aqui é só um grande resumo vinculando com as coisas do jogo e o que eu acho que vai acontecer. Mas você comenta aí que eu quero saber. Muito obrigado já por ter assistido, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.